Livro 1. O Ocaso do Shinobi Capítulo 8. O Êxodo das Sombras e a Marcha às Cegas. O sol a pino castigava o deserto do País do Vento, onde o silêncio do meio-dia era normalmente absoluto. Mas naquela tarde, o silêncio foi estilhaçado por um trovão de luz sistêmica. A quilômetros de distância dos grandes muros de Sunagakure, as gigantescas matrizes de selamento cravadas nas dunas brilharam. O clarão azul ofuscou a luz do sol, e então, o som do desespero inundou a vastidão. Dezenas de milhares de civis de Konoha se materializaram de uma só vez, em um caos cru e ensurdecedor. Assim que a última criança tropeçou para fora do círculo de luz, os pilares de pedra que ancoravam o portal começaram a rachar. Linhas de fogo vermelho correram pelos kanjis, e em um estrondo seco toda a estrutura de teletransporte explodiu, reduzindo-se a uma fina poeira de vidro incandescente. Kankuro, que havia saltado das muralhas com seus marionetistas, protegeu o rosto da onda de calor. Ele sabia o que aquilo significava. Os portais foram projetados com um protocolo de autodestruição irrevogável. Se Konoha acionasse o botão do juízo final, o portal deveria se desfazer para impedir que os invasores fizessem engenharia inversa da rede espacial e atacassem as outras vilas. E mesmo que o portal continuasse intacto, seria suicídio enviar reforços por ele. Não havia como saber se o inimigo já aguardava do outro lado com armadilhas espaciais. A única via de acesso à folha agora era a física, e eles estavam terrivelmente longe. Kankuro correu pela areia escaldante, as juntas de seus pergaminhos de marionete estalando nas costas. Ele se ajoelhou ao lado de uma mulher que soluçava, agarrada a duas crianças cobertas de foligem e sangue que não era delas. O olhar vazio daquelas crianças. Kankuro conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem havia visto o inferno engolir seu lar. Ele ergueu o rosto e olhou para o horizonte leste na direção do País do Fogo. Muito além das dunas, o céu não ostentava o azul límpido que a tarde deveria ter. Estava manchado por um brilho laranja radioativo e roxo pulsante, como se a própria abóbada celeste estivesse apodrecendo e bloqueando o sol. Um presságio visual do fim do mundo. Enquanto Kankuro orientava os médicos de Suna, sua voz rouca de tanto gritar ordens, o mundo ao seu redor pareceu parar. Uma pontada aguda e brutal perfurou seu peito, tirando-lhe o ar. Como irmão mais velho e conselheiro, ele possuía uma ligação de chakra fina, ancestral e constante com o Kazekage. Naquele exato milissegundo, a presença de Gaara no mundo desapareceu. Não foi um enfraquecimento. Foi um apagão absoluto. A âncora que mantinha sua família unida, o garoto que sofrerá como um monstro odiado e se erguera como o herói mais amado da areia, havia sido varrido da existência. Kankuro caiu de joelhos na areia fervente. Seus dedos cravaram-se no deserto, afundando na terra seca. O grito que rasgou sua garganta não foi o de um comandante endurecido pela guerra, mas o de um irmão com o coração estilhaçado, percebendo que havia perdido o caçula para sempre. Gaara! O eco de sua voz soou rouco, perdendo-se no vento. As lágrimas quentes escorreram, manchando a pintura roxa de guerra em seu rosto e misturando-se à poeira do deserto. Alguns junins de Suna pararam, olhando assustados para o conselheiro no chão. Kankuro ofegou, o peito subindo e descendo violentamente. Ele queria desabar. Queria chorar a morte de Gaara como não havia feito desde a época da Akatsuki. Mas, diante de milhares de refugiados e de um exército que precisava de direção, o irmão de Gaara engoliu a própria alma. Ele limpou o rosto com as costas da mão suja, seus olhos endurecendo como obsidiana. O Kazekage estava morto. Agora, o peso de Sunagakure inteira repousava em suas costas. A agonia do comando e o pacto de silêncio. A mesma tragédia desenrolava-se sob a luz inflexível do dia nas outras três grandes nações. Nas montanhas da nuvem, Omoi, o braço direito de Darui, caminhava apressadamente pelo centro de comando tático de Komogakure. A sala estava um caos. A matriz de teletransporte da nuvem também havia cuspido milhares de refugiados, logo em seguida, se auto-obliterado, derretendo o pátio principal. E Capitão Omoi! Gritou a chefe do esquadrão sensorial, as mãos cravadas na cabeça, sangue escorrendo pelo nariz devido à tentativa de forçar a conexão de rádio. A assinatura do Raikage sumiu. A rede de Konoha foi completamente esmagada. O pirulito caiu da boca de Omoi. Ele engoliu em seco, agarrando a beirada da mesa de operações. Antes que pudesse digerir a queda de Darui, o monitor central de comunicações de emergência da aliança piscou. Uma chamada criptografada multiponto foi estabelecida. Na tela surgiram os rostos sombrios dos líderes remanescentes, Kankuro de Suna, Akatsushi de Iva e Misao, a conselheira sênior de Kiri. Nenhum deles precisou dizer a palavra morte.
Os olhos avermelhados de Akatsuki e o tremor no maxilar de Misao diziam tudo. A expressão de Kankuro, no entanto, era a mais aterrorizante. Era uma máscara de ódio frio e pragmático. Atsushikaji, Kurotsushi caiu. Sussurrou Akatsuki, as grossas lágrimas escorrendo pelo rosto de pedra do gigante. O chakra dela foi apagado de uma só vez. Shojuro também. Não sobrou nada do sinal do Mizukage, confirmou Misao, a voz embargada. Daru e Gaara também se foram, completou Omoi, apertando o punho até os nós dos dedos ficarem brancos. O que quer que tenha invadido Konoha, aniquilou os 4 Kages em menos de meia hora. Um silêncio sepulcral tomou conta da linha de comunicação. Os deuses do mundo ninja haviam sido varridos do mapa antes mesmo que o sol começasse a se pôr. Kankuro ergueu o rosto para a tela, sua voz soando metálica e inabalável. Nenhuma palavra às tropas, decretou o comandante da areia. Se o exército souber que os 4 Kages foram chacinados em minutos, o pânico destruirá a aliança antes de darmos o primeiro passo. A moral é a única arma que nos resta. Dirão a todos que nossos Kages estão exaustos, mas segurando a linha de frente. Dirão que Naruto Uzumaki precisa de nós. Esconder a morte de nossos líderes, Omoi murmurou, fechando os olhos. É uma traição amarga. Mas você tem razão, Kankuro. Se vacilarmos agora, o mundo acaba. Omoi desligando. A nuvem marcha em 5 minutos. A crueldade da distância. A engrenagem militar das grandes nações girou com uma velocidade e desespero inéditos. Sem a rede de teletransporte, eles dependiam de pássaros de tinta gigantes, águias de invocação, dirigíveis de transporte e milhares de ninjas forçando os músculos ao limite pelas copas das árvores. A marcha foi brutal, e a distância provou ser o inimigo mais cruel. Tsunagakure, sendo a mais próxima, avançava pelo deserto escaldante sob a liderança implacável de Kankuro, que empurrava suas tropas para ignorarem a desidratação. Iwagakure descia as pedreiras íngremes. Kumogakure e Kirigakure tinham continentes e oceanos inteiros para cruzar. Eles queimaram pílulas de ração, forçaram o chakra até a beira da exaustão, voando sob a luz implacável da tarde. Cada minuto que passava pesava como uma bigorna na alma dos comandantes, que sabiam, no fundo de seus corações, que cada segundo de viagem era um aliado a mais virando poeira. Eles estavam chegando tarde demais. O tempo de deslocamento era uma barreira física incontornável. Conforme as horas arrastavam a tarde em direção ao crepúsculo, os exércitos convergiam para as fronteiras do País do Fogo. A bravura silenciosa das tropas contrastava com o terror indescritível que emanava do horizonte. A própria natureza ali parecia morta. Os pássaros diurnos não cantavam. As folhas das árvores estavam secas e murchas, como se o ar ao redor estivesse sendo drenado de sua força vital. Uma neblina cinzenta, poeira de concreto e cinzas humanas, começou a cair sobre os exércitos aliados como uma neve macabra, transformando a tarde clara em um crepúsculo doentio. Omoi e Kankuro, liderando as fileiras da vanguarda que haviam finalmente se unido, sinalizaram com as mãos. O exército colossal parou bruscamente na crista do vale que circundava Konoha, os corações de milhares de ninjas batendo descompassados. O sol agora era apenas um disco vermelho e pálido, sufocado pela fumaça preta e alaranjada que subia aos céus. O vento soprou gélido, empurrando a espessa neblina de cinzas que cobria o que outrora fora a vila. Os ninjas sacaram suas armas, os selos de mão a postos, aguardando com respirações rasas que a cortina de fumaça se dissipasse. Eles esperavam ver chamas, inimigos formados, ou talvez a silhueta dourada de Naruto lutando. Mas enquanto a fumaça lentamente começava a ceder, revelando o campo de batalha lá embaixo, o sangue de Kankuro e Omoi gelou nas veias. A ilusão de esperança e a falsa moral que os comandantes haviam lutado tanto para manter ameaçou quebrar em 1000 pedaços diante do que seus olhos estavam prestes a testemunhar.